Paz, minhas irmãs. Já abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, verso 8. A gente vai ter um tema forte, porém necessário aos nossos dias atuais, né? Obrigado. O tema da nossa mensagem é: o machismo é o câncer, mas o feminismo é a metástase. Não sei se você sabe o que é uma metástase, mas é o meio pelo qual o câncer se espalha. Sabia? Então, o câncer ele está alojado em um local, aí você vai no médico para pegar o diagnóstico e diz: olha, infelizmente se alastrou por todo o corpo. Está em metástase. E esse é o feminismo. De longe, parece ser algo bom, proveitoso, positivo. Mas todo problema do ser humano é um problema espiritual. Se é um problema espiritual, você não pode resolver sem Deus. O que é o feminismo? A mulher tentando se resolver sem o Criador. Para você ter noção do que o feminismo proporciona à mulher. Não sei se você tem acompanhado mundialmente o que está acontecendo, mas o feminismo aceita na sua pauta, no seu time, o trans. Porque você precisa de uma voz maior, você precisa de quórum, você precisa de quantidade. E às vezes tem mulheres conscientes que dizem: não, a mulher tem que lutar, mas ela tem que lutar aqui. Eu não quero lutar com o feminismo, quero lutar com mulher. Mas o feminismo, precisando de força, ele diz: eu aceito o trans também no time. Mas o que é interessante é que o homem biológico, que diz que é uma mulher psicológica, que é o trans, eu me sinto mulher, ele entra no esporte feminino e está ganhando tudo. E o feminismo aplaude. Mas a mulher biológica, que se torna um homem psicológico, não entra no esporte masculino. Por quê? Pelo óbvio. Fisiologia, biologia. Mandei meu designer gráfico preparar. Colômbia, governo progressista, está legalizando o incesto, que é um relacionamento entre parentes consanguíneos. Pauta do feminismo lá. Na Espanha, uma feminista aprovou a zoofilia, o relacionamento humano com animais, desde que não cause lesão ao animal. Na própria Espanha, também, uma deputada está propondo que a criança tem liberdade de se relacionar sexualmente, desde que consensualmente. Tudo isso no bojo do feminismo. Então, o que eu quero tratar não é nem dessas coisas grotescas aqui. Eu estou dando informações a você para depois a gente vir para o fundamento bíblico. É a ausência de Deus. Deus está morto na cultura. Não sei se você tem percebido, por um parlamento, sabe? Um parlamento não é uma pessoa nem duas. O parlamento é composto de, no mínimo, 20, 30 deputados. Das pessoas acatarem o fato do humano se relacionar com o animal, Deus só pode estar morto na perspectiva dessas pessoas. Deus não é bem-vindo. A Bíblia não é mais acolhida. Ou seja, a graça comum, que é a possibilidade do Criador ainda tocar o ser humano, mesmo que na incredulidade, está escasso. Isso aponta que o nosso Criador está voltando. Se Deus não interfere numa escolha dessa, Romanos 1 está se cumprindo e Deus os abandonou a uma disposição mental reprovável. Deus não intervém mais. Deus não quer mais intervir no raciocínio ideológico dessas pessoas. E, infelizmente, todas essas questões têm entrado na igreja. Tem mulheres cristãs, não sei se é o seu caso, emocionalmente favoráveis ao feminismo,
E às vezes eu compreendo, porque o câncer existe. O homem problema, ele existe. Aí a mulher está com um problema e quer uma solução, sim ou não? Aí vem pessoas dizendo, eu tenho uma solução. Aí para não dar o braço a torcer, você vai acatando as pautas da ideologia. E vai escalando para cada uma delas. Por isso essa questão do trans. Ah, já estamos aqui mesmo? Precisa fazer barulho. O problema que começou na Bíblia só é solucionado se a gente apelar a ela. E por que eu pedi para você abrir em Gênesis capítulo 3? Verso 8, né? Que eu pedi para você abrir, está escrito o seguinte. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dentre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Esse onde você está não é a pergunta do Criador à posição geográfica do homem, já que Deus é onipresente. Então, obviamente que Deus viu que o homem está escondido, com medo, tremendo atrás de uma árvore. Então, não é uma pergunta geográfica. É uma pergunta existencial sobre a identidade do homem. Deus viu que tudo entrou em desordem. E a desordem só pode ser instalado se o homem desobedeceu o Criador. Se essa pergunta onde você está não é do local, o verso 6 do mesmo capítulo, ele vai seguir a mesma lógica. Lê aí. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. O onde está do 9 não é a posição onde Adão está. Não é a posição atrás da árvore. O ver da mulher de Gênesis 6 não é o ver dos olhos. É justamente o que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento da cobiça da carne. Então, por que eu quero chamar sua atenção para cá? Porque todos os pregadores se equivocaram quando falaram que a mulher pecou porque Adão se omitiu. O primeiro pecado foi da mulher, onde estava o homem? Não estava guardando o que Deus mandou ele guardar. A Bíblia diz que omissão é pecado. Se o primeiro pecado é a omissão de Adão, o primeiro pecado na Bíblia deveria ter sido a omissão de Adão. Mas não foi. O primeiro pecado é o pecado da mulher. Paulo vai confirmar isso em 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, quando diz: Adão não foi enganado, mas Eva que foi enganada e caiu em transgressão. O que é difícil para a mulher assumir? Que a sua mãe, Eva, desejou sozinha e agiu sozinha antes do marido participar. Por isso que é mais difícil para a mulher assumir que está errada. Não sei se é só lá em casa, com a minha baixinha. Tem uns memes de Instagram, sabe? Tipo assim, uma mulher treinando para dizer para o marido que está errada. Tipo, 1, 2, 3, estou errada, me perdoe. 1, 2, 3, estou errada, me perdoe. Aí a mulher vai lá dizendo, você tem que me pedir perdão. Tipo assim, esqueceu tudo. Por quê? Porque para o ego feminino é muito difícil pedir perdão por uma situação, sendo que o homem é culpado por quase todas as outras. Entende o que eu estou dizendo? Ela fala, eu vou me rebaixar, ele errou 20 vezes, eu só errei uma. Então assim, lá em casa, não sei se é assim com você, minha esposa não verbaliza perdão. Eu já ultrapassei isso, já me curei. Que assim, me arrependi, eu vou lá e construo o meu perdão. Verbalizo meu perdão, tem data, tem ato, sabe? Tem um documento. Ela não. Ela não pede perdão. É coisa de mulher? É? Assim, ela muda o comportamento, ela vem agir como se nada tivesse acontecido, tipo,
bom dia, meu amor. Aí eu falo, ou um pezinho tocando você, 2, 3 horas da manhã, sabe? Você fala, meu Deus, não é fácil dizer errei, me perdoa, sabe? Não fala. Então é difícil para a mulher desde o início, esse ver. E o que é esse ver para nós? Deus deu ao homem uma autoridade. Por isso o pecado é de Eva, mas a responsabilidade não foi dela. A gente viu isso aqui no 8. Onde você está, homem, Adão? Não é onde vocês estão, casal. Mas a Bíblia está dizendo, Paulo, o apóstolo de Cristo, está dizendo, foi ela quem pecou. Mas quando Deus chega, Deus não fala com ela e não requer dela a responsabilidade. Por isso há uma confusão que o pecado é dele, que ele se omitiu. Não, é porque ele é o gerenciador. A culpa não é dele, só a responsabilidade. A culpa é dela, a responsabilidade é dele. Trazendo isso hoje para os nossos dias, é difícil você enxergar a maldade da mulher, é difícil você enxergar os crimes da mulher. Há uma mentira sutil que a mulher é moralmente superior pelo simples fato de ser mulher, que ela é inocente até que você prove o contrário, mas a gente como sociedade parte do ponto que o homem é culpado sempre. Tem uma trama, um acontecimento, igual, por exemplo, janeiro do ano passado, uma madrasta envenenou os 2 filhos do marido. E era evangélica, e postava foto das crianças com louvor, estou orando para você sair do hospital. Ela envenenava o feijão dos meninos. Tipo assim, quem a olho nu vai suspeitar de um negócio desse? Então precisa vir a polícia investigando, vendo, fazendo autópsia dos corpos e tal. E tudo isso tem essa origem do quê? Da mulher que recebeu o poder de Deus lutar contra a autoridade que Deus deu ao homem. O homem recebeu a autoridade para gerenciar. A mulher recebeu o poder para complementar essa autoridade. Vai dar tudo errado quando a mulher usar esse poder para confrontar ou desconstruir a autoridade. Todos perdem. Por isso que o feminismo não resolveu nada. Por isso que a mulher continua cansada, mesmo sendo feminista. Eu sempre digo assim, a mulher moderna, ela é feminista dos 20 aos 40, depois só cansada. Porque você teve que fazer uma força sobre-humana para provar para você e para o mundo inteiro que você é independente, que você é capaz. Então me permita, aqui a gente não está conversando com criança, que a gente está conversando com mulheres de Deus para a gente amadurecer, sim ou não? A mulher moderna, ela está ferida nas relações, aí ela achou na maternidade pet a sua reabilitação. Ela é mãe de pet, ela tem o prazer sexual de um vibrador e ela tem autonomia financeira. Então ela diz, eu não sou obrigada a nada. Na hora do empoderamento, faz sentido. Mas todo ser humano ele foi criado por Deus para comunhão. Todo ser humano foi criado por Deus para se relacionar. Uma hora o boleto chega, o cansaço chega. É igual ser pai e mãe. Sabe? O cara foi embora, você vai ter que ser mãe e pai do garoto. Vai cansar. Vai frustrar, o boleto vai chegar, sabe? Porque você pode ser a mulher de atitude, como a pastora falou aqui, você pode ser a mulher guerreira, a mulher capaz, mas você continua mulher. Você continua humana. Você continua sensível para caber no abraço de um homem que sabe quem é Deus e sabe para onde está conduzindo você. Então, quando eu vejo uma mulher empoderada ideologicamente, eu falo, senta para você ver, bota no divã, bota no gabinete para você ver o chororô.
Mas é difícil reconhecer, assim como para o homem é difícil reconhecer que ele é o omissor ou o agressor. Esse câncer é o homem sem Deus, se omitindo de resolver os problemas ou criando os problemas. Mas olha só que interessante. Foi difícil para mim entender, né? Eu lidero projetos que apoiam vítimas de crime sexual, que na sua maioria são mulheres e crianças, ok? Então eu sou propenso a confrontar homens como canalhas e proteger mulheres. Nessa eu também me iludi. Quem me ajudou a enxergar as coisas com mais clareza foi a Alexandra Abrantes, esposa do Rodolfo Abrantes. Fala, é porque você nunca fez um evento para mulheres. Falei, o que você quer dizer com isso? É mais fácil trabalhar com homens. Aí eu fiquei chateado, falei, que absurdo. E não é que ela estava certa? Porque o homem demora. Mas se ele levantar, ele não senta mais. Ele demora. Ó, para você ter ideia, o primeiro grande evento que eu fiz para homens, eles ofertaram no evento mais de R$500 mil para apoiar mulheres. E o primeiro grande evento de mulheres, a gente não levantou 10 mil. Isso é uma maneira de você equiparar eu entendi, de equiparar até esse início aqui. A mulher não foi criada para ser a protetora, então ela vai ter um senso heróico menor que o homem. Mas como eu disse, vamos ajudar mulheres, e os caras já estavam tudo aleluiado, tomado pelo Espírito Santo. Ele falou, teve cara que deu carro, teve cara que deu apartamento, falou, vamos embora, entendi e vou servir, entendi e vou morrer. A mulher não, ela é vítima por causa do problema que o homem gera, ela sempre está na defensiva, ela sempre está disposta a quebrantar esteticamente. Mas do tipo assim, ó, conduz a mulher para um lugar de confronto para você ver o orgulho dela saltar. Questione coisas fundamentais da mulher. A Alexandra disse assim, ó, por que eu não gosto de trabalhar com mulheres? Porque ela chega num evento de mulheres já criticando a cor meu Deus, da mesa. Meu Deus, que cor horrível. Ela já chega no evento de mulheres criticando a decoração, criticando a cor das coisas, a louça não deveria ser assim, o talher não deveria estar assado. E ela não se concentra no que é fundamental, que é o que vai ser ministrado. Então a mulher está vivendo um problema, diz que está disposta, mas se você levar ela para um lugar do confronto, ela dá um pulo desse tamanho. O cara já está caído e vai demorar a levantar, mas se ele levantar, ele levantou. E ele não para mais. Mas eu não estou aqui para falar mal de vocês, não. Eu só estou aqui para virar o espelho. Que a cultura está dizendo, o problema está no homem. Não, o problema está em nós. Homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, ser humano pecou e destituído está da glória de Deus. Cada um peca diferente, mas todos estão em pecado, precisando da misericórdia de Deus. Então, quem aceitar primeiro que está atrasado, vai chegar primeiro. Como que eu entendo o pecado original de Eva e de Adão? O pecado de Adão é um pecado político, porque é um pecado de gerenciamento. É um pecado estrutural. Se o homem pecar, vai tocar a cidade inteira. Toca o casal e do casal toca as famílias, a igreja, a sociedade, vai se alastrando como um câncer. O pecado da mulher é o pecado da relação interpessoal. Porque a mulher não recebeu de Deus fisiologicamente a mesma força do homem, ela não entra nesse campo de batalha físico, ela destrói reputações. Ela mina credibilidades, ela destrói as relações. É só olhar a maioria das relações de nora e sogra, para você ter noção desse poder mal administrado, desse poder desviado que a mulher recebe. Ela está em guerra com a própria sombra. Porque no imaginário dela,
a nora está levando um dos seus homens embora. Se ela não tiver marido, aí piorou. Se ela tem marido, já pode ser complexo. Se ela não tiver, aí que ela se agarra mesmo ao complexo de Édipo e ela olha para a nora como uma rival. Porque o filho dela é para ela o marido sentimental dela. E começa o quê? A destruição de reputação. Sua mulher não cozinha bem, sua mulher tal coisa. Assim, não sei se aconteceu com você, não sei se você conhece alguém, mas tem sogras que chegam na casa do filho ditando regras. Como os móveis têm que ficar, como ele gosta da comida, como a roupa tem que ser passada. E ela usa isso como uma informação para minar a credibilidade da nora. Mas para eu poder entrar no assunto e deixar o feminismo um pouco de lado, porque só foi introdutório. Pergunta de $1 milhão. Não é nem de reais. Porque $1 milhão dá 5 milhões de reais hoje, com a inflação lá em cima. Amém? Se o feminismo tornou a mulher melhor, com quem os homens continuam traindo suas esposas? Cri, 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 cri. Eu acho que não tem homem transando com alienígena. Ninguém foi em Marte para arrumar amante, ok? As famílias continuam sendo destruídas. Os homens continuam infiéis. Por isso que eu digo, segunda frase, machismo é um câncer, feminismo é só um band-aid. Band-aid não cura câncer. Biologia não transforma. Transforma é Jesus. Jesus traz uma consciência maior para nós. Ainda aqui no capítulo 3, eu quero focar no livro de Provérbios 31, daqui a pouco. Estou usando isso aqui só para usar como fundamento, tá? Versículo 12. Como eu disse no início, a culpa foi de Eva, a responsabilidade de Adão. Assim como um filho menor de idade, se um filho errar ou cometer um crime, a culpa é dele, a responsabilidade dos pais. Ok? Então, um pastor norte-americano chamado Douglas Wilson chamou isso de marido federal. E o federal vem do latim, que significa pactual, marido pactual. Por que Deus pergunta para Adão onde ele está? Porque ele é o marido do pacto. A reação dele deveria ser diferente. Fui eu. Não sendo ele, mas fui eu em nome de sua responsabilidade. Senhor, eu assumo o nosso pecado. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, foi a mulher que tu me destes. Ele individualizou o pecado e não coletivizou o pecado. Por isso eu acredito que ele, diferente do rei Davi, que pecou, assumiu e continuou, Adão não assumiu e sumiu da Bíblia. Não sei se você sabe, nossa Bíblia protestante tem 66 livros e nenhum deles foi escrito por Adão. Não tem uma oração que Adão fez na Bíblia Sagrada. Eu acho que tudo em nome dessa responsabilidade não assumida por ele. Verso 12 diz isso, o homem respondeu, foi a mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Verso 16, Deus disse à mulher, farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor dará luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Aqui nasce feminismo e machismo. Nasce na Bíblia o problema.
que hoje a gente quer resolver sociológica e ideologicamente. O que é o seu desejo será para o seu marido? A individualidade feminina. O homem quer o corpo e o sexo, porém não quer a responsabilidade moral de amar e proteger uma mulher. Qual é a maldição do jardim? O homem mantém o seu coração exclusivo para sua mãe e ele dedica só o seu sexo e o seu corpo à sua mulher. Somos um mundo de homens casados sexualmente com a sua esposa e escravos emocionais suas mães. Sem entender que a esposa que ele negligencia hoje é a mãe que vai capturar o filho dele amanhã e impedir que o filho dele seja um bom marido porque é um bom filho. Todo péssimo marido é um bom filho. E é um péssimo marido porque é um bom filho. E a Bíblia não mandou você ser um bom filho. A Bíblia mandou você ser um bom marido. A Bíblia não mandou você amar sua mãe como Cristo amou a igreja. Mandou você honrar pai e mãe. Mas mandou você morrer pela mulher. Aí está aí o desastre. Por isso que feminismo não resolve, é um remendo. Porque o problema está aqui. O teu desejo será para o teu marido e ele dominará. Isso aqui é uma maldição. Domínio não é liderança. Jesus liderou, e liderar é servir pelo exemplo. Ter autoridade é ter um poder magnético. Eu reconheço o outro. Poder não. Adão desiste da autoridade por causa do pecado e agora vai exercer o quê? Poder. Força contra alguém. E não mais força em favor de alguém. A King James, essa versão minha é mais atual, a versão bíblica King James diz: você continuará tentando controlar seu marido. Mas ele te dominará. Ele vai desvencilhar da tática manipulativa da mulher e vai reagir omitindo a ela ou agredindo ela. Mas olha o que a Bíblia diz: você continuará tentando controlar seu marido. Por que a mulher também está cansando e frustrando? Homem não funciona sendo controlado. Você piora a situação. Você leva a situação para um lugar de descontrole. Homem é um ser incontrolável. Homem não funciona quando você dá um beabá de como a vida dele deveria funcionar. Homem só entende quando você dá para ele um motivo pelo qual ele poderia morrer. Ensine um homem um motivo nobre para ele morrer e ele vai ser um homem melhor. Porque esse é o sentimento, é o mesmo sentimento de Cristo. Dê uma cruz para Cristo e ele vai saber por que ele tem que ser homem. Então, se um homem viver norteado por um sentimento que uma morte boa aguarda ele, um sentimento de médio e longo prazo, eu estou preocupado com o mundo que vai existir para o meu neto. Aí você transforma um homem. Agora, querer hoje controlar comportamento masculino não funciona. É igual uma mulher chegou para mim no Instagram perguntando: olha, meu marido dá 6 horas, vai para o bar e não vem para casa. Aí eu falei: ou seu marido não nasceu de novo, ou ele não está desviado, ou ele não tem motivo em ti para voltar para casa. Saiba de uma coisa, vocês aqui que são casadas. Mesa de bar para um homem sem Deus é o desejo por comunhão que ele não encontra na relação com você. Não querendo absolvê-lo. Todo ser humano foi criado, eu falei inicialmente, a comungar. Se dá 6 horas da tarde e o cara não tem desejo de voltar para comungar contigo, a Bíblia diz lá em Provérbios que é melhor morar num deserto sozinho do que ao lado de uma mulher irada. Como goteira constante é estar do lado de uma mulher rixosa. E eu sempre digo, a goteira de dia ninguém percebe. Goteira, 3 horas da manhã, o chuveiro pingando, não acorda a gente? É o que a Bíblia está dizendo. Uma mulher rixosa. Tuque,
tuque. Goteira é método de tortura, sabia? Pega um prisioneiro, amarra ele e bota pingando na cabeça dele. Ou você inspira um homem a mudar, se ele tem que mudar, ou hostiliza ele, xinga ele, panelada, tiro, porrada e bomba. Mas não dá para inspirar e transformar ao mesmo tempo. Então, olha um cara em mesa de bar, não parece quinta série? Você olha assim e fala, meu Deus, quinta série. É isso, comunhão. Na comunhão, somos o mais inocente de nós. Mas essa comunhão deveria existir onde? No casamento, é o que diz a Bíblia em Gênesis 2, verso 24. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que é isso? Lugar de comunhão, lugar de explicitude. Eu sou a melhor ou a pior versão de mim dentro do matrimônio e não sou censurado por isso. Então as mulheres falam, meu marido é calado, você não está pronto para ouvir a cabeça de um homem. Se tiver, não se choque. Vai construir um lugar de quê? Comunhão. Onde ele vai confiar em você. É o que a gente vai ler em Provérbios daqui a pouco. O coração do seu marido confia nela. Dá para confessarmos uns aos outros nossas tentações? Deveríamos, pelo menos. Mas sabe o que é mais assustador nesse capítulo 3? Verso 17. Olha isso. E ao homem, Deus disse, porque você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu do fruto do que te ordenei, maldita será a terra por tua causa. Perto cinto, irmã. O problema começou quando o homem ouviu a mulher. Pastor, está dizendo que a culpa é só nossa. Eu estou dizendo que quando o homem está no seu lugar, a voz da mulher já não é uma voz central. Não há democracia quando as coisas voltam para o lugar. Há uma ordem no reino de Deus. Quando o cara não está no lugar dele, ele tem que ouvir todo mundo. O homem voltou para o seu lugar e ouviu depois que Deus falou. Um problema se iniciou. Porque você deu ouvido à voz da sua mulher. Deus já tinha falado. Deus já tinha deixado claro. Talvez ele quis ser o marido legal. Marido crente é o marido legal. E marido legal não funciona. A gente tem que ser maridos cristocêntricos. Deus já falou. Esse aqui é o caminho que a gente vai seguir. E mesmo que as partes discordem, o resultado vai alegrar a todos. Quando acontecer o que Deus prometeu em sua palavra. Mas o homem quis democratizar. E olha que lugar de responsabilidade a mulher tem que assumir. Dependendo de como você fala, a ordem que Deus deu é desfacelada. Você sabia que as mulheres falam mais de 10.000 palavras a mais que os homens por dia? Tem uma pesquisa que diz que o homem fala por volta de 17.000 palavras por dia. A mulher por volta de 28 a 32.000 palavras por dia. Somos diferentes. Nenhuma censura aqui. Mas, olha que coisa interessante. O falar sem sabedoria pode colocar tudo a perder. Porque eu sempre dou esse exemplo. Não sei se você ouve minhas ministrações, mas dependendo de como a minha mulher fala, eu mato alguém em 10 segundos. Eu dou um exemplo. Configuro nesse exemplo sempre. Eu devo
R$ 100 ao Francisco. E falei para o Francisco que eu ia fazer o Pix hoje. Aí viajei aqui para Casa Branca. Aí eu volto para Brasília, entro em casa. E o que um homem quer quando entra em casa? O lugar do nada, o lugar do silêncio. Para tentar equalizar sensorialmente sua vida. Sabe, sentar no sofá, tirar o sapato, relaxar. Tipo, me dá 10 minutos só para eu refazer meu cérebro, botar os parafusos no lugar. Uma mulher consegue falar de 10 assuntos ao mesmo tempo. Um homem não, a gente é mais limitado. A gente é o pedreiro da casa de Deus, a mulher é o engenheiro. Então, sabe? O engenheiro e o pedreiro uma coisa por vez. Ok? Mas a mulher sem filtro, quando o cara chega, já coloca os 10 assuntos de cara. Pum! Acha que está fazendo um servição. Não, mas está causando um prejuízo. Aí o Francisco, na minha ausência, ligou lá. Keila, o Anderson falou que ia fazer o Pix hoje de um dinheiro que ele me deve. Aí ele viajou, tal. Vê com ele se ele ainda vai fazer hoje ou eu posso passar na sua casa quando ele voltar. Simples, sim ou não? Mas nem sempre. Eu sempre falo com a minha esposa. Ei, olha para mim. Remodela as palavras. Começa de novo. E coloca. Ela ri. Você faz o mesmo. Eu falei, calma, mulher. Olha para mim. Vamos refazer o negócio. Aí eu entro em casa, aí ela fala, olha, o Francisco ligou aqui, falou que você não pagou ele, e ele falou que vai vir aqui em casa. Vou perder o meu réu primário, irmão. Que assim, ó, o senso de desonra do homem já é ativado. O quê? Confrontou minha esposa, confrontou minha família, confrontou minha honra, vou matar ele. Somos diferentes. As linguagens de relacionamento são diferentes. E é bom, por isso que eu falei, me adaptei ao silêncio do perdão dela. Mas, por exemplo, sou mais calado, falo muito quando estou pregando, falo nada quando não estou pregando, ela fala muito sempre. Isso equilibra. Já pensou 2 calados? Já pensou 2 falantes? E ela aprendeu, do tipo assim, nas relações ela me salva e na hora do silêncio eu salvo ela. E a gente forma um time, somos diferentes. Se a gente não entender isso, a gente vai falhar concernente ao que cada um precisa e ao que cada um deseja. Então, voltando à questão da mulher e da ideologia, a mulher não quer o problema resolvido? E por que os problemas estão só aumentando? Fizeram uma pesquisa assim, olha, o problema da mulher, o feminismo está resolvendo, e compararam os índices de 1920 e 1930, o índice de adoecimento psíquico da mulher, e compararam ao século XXI, aumentou. Então, por exemplo, a mulher ainda era do lar nessa época, que é a época do feminismo de segunda onda ali, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, aquelas expoentes ali do feminismo. E de lá para cá diz que a pauta feminina ela está avançando, melhorando, mas você vai fazer essa mensuração na saúde mental, a pior da mulher. Então tiraram a mulher da maternidade, tiraram a mulher do lar, colocaram a mulher no mercado de trabalho. Tipo, a mulher venceu, mas os índices não mostram isso. E por que Provérbios 31 ele é extremamente importante? Já pode abrir aí na sua Bíblia, se você desejar. É que esse texto mostra a amplitude de quem é a mulher de Deus. A mulher de Deus não é uma ativista feminista, mas a mulher de Deus também não é uma Amélia. Lembra da música, né? Amélia não tinha nenhuma vaidade, Amélia que era mulher de verdade. Mulher de Deus não é propriedade doméstica de homem nenhum,
mas ela também não é uma empoderadona ideológica. Ela é só uma mulher de Deus, que aceita o conselho de Deus e o peso da palavra. É tão importante isso que eu chamo de o peso da palavra, que Paulo a Timóteo, quando escreve, diz assim, ó, nesse contexto aqui, né, 1 Timóteo 2,14, Adão não pecou, Eva pecou. No final, verso 15 a 16, ele vai dizer, ela será salva, dando luz a filhos, se manter no amor, na prudência e na fé. Hoje, a mulher é igual a questão da submissão, ela vai dar um salto desse tamanho. É o mesmo contexto que diz que a mulher tem que aprender em silêncio em casa. Como assim? Como? Como isso está na Bíblia, que a mulher tem que aprender em silêncio? Como está na Bíblia dizendo que a mulher vai ser salva, dando luz a filhos? Então, a salvação não é Jesus, a salvação é ter filhos. E a mulher que é estéril? Já passou por essas conjecturas? Às vezes são versículos que irmãs identificadas com o feminismo querem rasgar da Bíblia. Mas elas não entendem que para todo texto tem contexto. O aprender em casa com o marido é no contexto de que as religiões pagãs, a mulher era sacerdotisa, e quando essas mulheres pagãs se convertiam, elas queriam ter na igreja o mesmo tipo de liderança que tinham nas seitas. E Paulo falou, a igreja é para a família. E na família, a partir do exemplo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, há um cronograma de transformação. Se você for liderar todos os processos, o homem não vai ser redimido. Então, focaremos na redenção do homem, da mulher, dos filhos e assim sucessivamente. E a questão do será salva dando luz a filhos é literal, ao mesmo tempo que é figurado no aspecto de que o peso da palavra. A mulher de Deus começa dizendo, eu sou mentirosa e Deus é verdadeiro. Então, não é a maternidade literal, assim a mulher estéril não seria salva. O que substitui a maternidade? O propósito. Perguntam para mim, se eu não quiser ter filhos, estou em pecado? Sim, porque o Deus que mandou você ter tem que ser convencido pelo motivo pelo qual você não quer ter. O não ter deve ter o mesmo propósito do ter. Vai cooperar com a vontade de Deus para a sua vida. Entende isso? O Deus que disse fecunde tem que ser convencido que você não vai ter. Ah, filho, dá trabalho, eu quero um cachorro. Não dá trabalho, não. Cachorro não dá trabalho, não. Pagar uma cirurgia. Paguei a cirurgia para o periquito, que quebrou a pata, R$300. E o bichinho morreu no outro dia. Se eu soubesse, eu não tinha nem pago. Mas eu falei bem assim, Romanos 8, a criação clama pela manifestação dos filhos. É pecado. Eu posso fazer o bem pelo um ser de Deus, uma criatura de Deus, e não vou? Então, prefiro o periquito morto depois que eu tentei, do que ele morto eu não tentando. Cachorro da minha mãe, fazer uma cirurgia, R$800. Conheço gente que faz marmitinha para cachorro. Segundo é salmão. Não sei se tem essas coisas aqui. Botinha para não queimar o pé na hora de passear. Caminha. Ou dorme com você na cama. Filhinho, coisinha. Não dá trabalho? Aí convencer outro, que Deus está convencido. Ah, eu não quero ter filhos porque o mundo está difícil. É por isso que nós temos filhos. Porque o mundo está difícil. E Deus quer uma descendência justa. Malaquias 2. Semana passada, eu e Keila, assim, ó, brotou no meu espírito. Eu falei, preciso conversar. Ela o quê? Mais um filho. Ela falou, mas você não queria? Eu falei, mas Deus quer. Deus quer, quer. E aí? Vai, bora. Assim, ó, acabamos de chegar, fomos para Caldas Novas, da terra lá do Goiás, das águas quentes. Aí leva as crianças. Não descansa, cansa mais, sim ou não?
Aí o nosso autista, sabe? As crises sensoriais, barulho demais, aí, foi um Deus nos acuda. Chegava em casa, tremendo de nervoso, querendo dar uma descansada para poder equalizar. Meu Deus, vocês vão ter mais um filho num contexto desse, um é TDAH, o outro é autista, sabe? Terceira Guerra Mundial, e grita. Aí daqui a pouco está subindo nos trem, daqui a pouco cai, daqui a pouco quebra um negócio, daqui a pouco... Vocês vão ter, sim. Por quê? Um filho nas mãos de Deus é uma arma de guerra. É por isso. Filho não é projeto pessoal. Filho é a arma de Jeová contra o inimigo. Salmo 127, Salmo 128. Mas o que a gente quer? Diversão. Não queremos missão. Casamento, paternidade, maternidade, não é rolê. Propósito. Mas o ser humano quer responsabilidade? Não, quer ser feliz. Quem casou para ser feliz, por isso que está perto de divorciar. Casamento não é para fazer ninguém feliz. Vou repetir, que as irmãs assim, tem umas assim, Casamento não é para fazer ninguém feliz. Casamento é um propósito pelo qual Deus é revelado. Casamento é a extensão da Trindade. Façamos. O casal, nas mãos de Deus, é um símbolo da Trindade, melhorando o mundo que está em trevas. A Trindade tem discípulos, o casal tem filhos, na mesma lógica, melhorando as coisas. Mas o que a gente quer? Ser feliz. Eu falo que é difícil, mas eu falo que eu sofro. Eu falei que eu sofro tendo um filho autista? Não, só cansa. Não temos luto, não somos negacionistas. Nada acontece sem que Deus tenha um propósito. Há um propósito. O autismo do meu filho faz a minha casa encontrar toda a família autista desregulada. E o autismo do meu filho é a bênção de Deus para o autismo de quantas milhares de outras pessoas. Essa semana, muitos irmãos no Brasil me ajudaram. Encontramos uma mãe abandonada pelo marido, deu uma chuva, destelhou a casa dela toda. Íamos pagar 1 ano de aluguel, não precisou, que ela foi para a casa de um parente. Mas o dinheiro que nós arrecadamos, compramos um guarda-roupa e um colchão ortopédico para ela e para o filho. Sem o autismo do meu filho, eu não teria compaixão por um contexto desse. Então, o autismo do meu filho é uma missão. Olha que coisa. Então, não é frustrante. É desgastante, desafiador. Mas o João não é meu bibelô. Por que um pai, uma mãe, vai ficar no luto de um diagnóstico? Porque ele entende que o filho é projeto pessoal da felicidade dele. Meu brinquedo veio quebrado. Top, é isso aí. Meu brinquedo veio quebrado. Porque acha que é isso. Filho é para divertir. Não é. É uma missão. E eu acho que ele sabe. Acho não, ele sabe. Ele dá umas olhadas para mim, sabe? A minha esposa falou, ele gosta de ficar te encarando. Eu acho que ele olha assim e diz, estou sabendo o que você está fazendo em meu nome por aí. Quero o nome dele, sabe? Terça-feira, vou ficar aqui até segunda, volto segunda, terça-feira a gente vai abastecer 3 escolas que atendem autistas com cestas básicas, porque tem famílias passando fome. Tudo por causa dele, então... Se a gente entender que estamos aqui para ser felizes, não vivemos o nosso propósito. Pastor, você quer dizer então que não existe felicidade no casamento, na família, no ter filhos? Tem.
depois que entende o propósito. Eu sempre falo para Keila, não reclama da ordem da casa. Não reclama. Essa semana, eu vi um vídeo de uma mãe que o filho sofreu um acidente, ela perdeu o filho no acidente, ela estava na porta do IML, e a reportagem lá com ela, até arrepio só de lembrar. E ela chorando, dando entrevista, daqui a pouco o telefone toca. Quando ela atende a notícia que o outro filho morreu naquele momento de acidente. Ela na porta do IML gritando. Eu sempre falo para mães, antes de reclamar que uma pia está cheia de louça suja, agradeça que você tem filho e comida para sujar. Porque uma mãe que perdeu seu filho daria tudo que você tem para ter o filho de volta. Então, antes de reclamar, agradeça. Meu Deus, obrigado pela comida que a gente tem para sujar tanta louça. Obrigado que os meus filhos têm saúde para destruir a casa. As coisas, né? Quem imagina uma mãe que tem um filho com a paralisia, um filho que não pode se movimentar? Mas voltando aqui a Provérbios 31. Há um leque sobre a mulher cristã. Ela não é uma guerreirona, mas ela não é a mulher do chazinho, do rosinha. Gostei da pastora. Café, não é chá. Porque assim, quando se fala da mulher virtuosa, se vem no imaginário que é a mulher do rosa. E nada contra. Mas limitar a mulher evangélica, a mulher do chá, é injusto. Evento de mulher. Porque sempre tem que ser esse formato rosinha, chazinho. Porque não se pode falar de liderança, de política, de empreendedorismo. Sabe? Não, sempre tem que ser o rosinha de como agradar o marido para ele não frustrar. É reduzir. E tiram isso de Provérbios 31. Olha, você não está sendo sábia, hein? Olha a mulher virtuosa, hein? Mas a palavra virtuosa no hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, é shail. E nada tem a ver com essa força, potência, exército, o significado da palavra. Então, Provérbios 31 não pode nos remeter a uma mulher fraca. Não pode nos remeter a uma mulher frágil. Não pode nos remeter a uma mulher dominada. Até porque, para ser ajudadora, tem que ser discordante. Para ser discordante, tem que ter clareza nas ideias. Para ajudar, tem que questionar aquilo que não está coerente em quem você está ajudando. Sim ou não? Então, se você confundir que a ajudadora é uma cúmplice, você já falhou. Uma sócia dos erros do seu marido, falhou. Não, eu vim completar. Se eu vim completar, discordar é minha missão. Como você vai colocar isso? Com sabedoria ou insensatez, vai definir. Mas o papel da ajudadora, inicialmente, é discordar para poder acrescentar o que falta à outra parte. E por incrível que pareça, não sei se você já percebeu, na leitura de Provérbios 31, que primeiro, não é Provérbios de Salomão. Segundo, é palavras de um homem replicando as palavras de uma mulher. Ou seja, o espírito de Provérbios 31 é de uma mulher. Mãe, não tem o nome dela, ela é mãe do rei Lemuel. Provérbios é do rei Lemuel, parafraseando os conselhos que sua mãe deu. Amém? Está escrito, verso 1. Os ditados do rei Lemuel contêm essa mensagem que sua mãe lhe ensinou. Meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não desperdice sua força com mulheres,
nem sua vida com aquelas que destroem reis. Primeiro ponto. Uma mulher disse que mulheres podem drenar a força de um homem. E existem mulheres tão desviadas do seu propósito que elas destroem homens com propósito. Ou seja, é ilusório afirmar que a mulher é um ser moralmente superior só porque é mulher. Verso 4. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para os que estão morrendo, e o vinho para os que estão amargurados, que bebam para se esquecerem de sua pobreza e não se lembrar de suas dificuldades. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados. Providencie e recebam justiça. Segundo parêntese, percebeu a preciosidade das palavras de uma mulher posicionada e sábia? Então é pegar a capacidade de locução que a mulher tem, conectar isso à sabedoria do alto. Olha esses provérbios aqui. Já estava bom se parasse aqui. Provérbios 31. Olha o conselho que ela dá sobre o álcool. Olha, se você se entregar ao álcool, você vai esquecer do direito dos que sofrem. Imagina. Coisa linda. Quando você olha para a história do cristianismo e vê essas mulheres sábias, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito é da esposa de Jonathan Edwards, Sarah Edwards, se não me falha a memória. Até os papéis de marido e mulher foram exercidos de maneira diferente. Jonathan Edwards foi um grande teólogo da história do cristianismo. Parte da teologia dele fundamentou até a constituição local ali de Boston, Massachusetts, que é considerado nos Estados Unidos a Nova Inglaterra. E a esposa percebeu que o marido, não sendo um trabalhador braçal, precisava de tempo intelectual para se dedicar a Deus, às Escrituras e a escrever. Então, assim, qual foi a proposta que ela fez para o marido? Eu cuido do lar e eu protejo você para você se dedicar teológica e espiritualmente a Deus 14 horas por dia. A missão de Sara foi proteger o marido de toda a rotina do lar, inclusive dos filhos, por 14 horas por dia. E a gente está aqui falando desse casal. Ela cuidou braçalmente do lar. Quando tinha inverno, ela que cortava a lenha das árvores, aquecia, quebrava os gelos, discipulava os filhos e recebia a igreja e os viajantes em casa. E há uma pesquisa que foi feita sobre a descendência dos dois. Mais ou menos 1.200 descendentes. Nenhum se desviou. A maioria foram pastores, missionários, 3 senadores da República nos Estados Unidos, um vice-presidente, mais de 100 advogados, mais de 100 deputados, por causa da sabedoria de uma mulher, sabendo colocar bem o conselho. É uma mulher que diz, verso 10, quem encontrará uma mulher virtuosa? Uma mulher forte, uma mulher exército em sua alma. Ela é mais preciosa que os rubis. Uma mulher está dizendo que mulher de verdade está em falta. Quem achará mulher virtuosa? Focou muito. Cadê o homem bom? Cadê o homem de Deus? E nisso se escondeu o fato cadê a mulher de Deus também? O estoque está acabando igual. Por quê? Uma mulher de Deus não pode esperar um homem de Deus se ela não é também uma mulher de Deus. A gente só espera a partir daquilo que nós somos. Um homem de Deus espera uma mulher de Deus e uma mulher de Deus espera um homem de Deus. Por quê, irmão? Casamento não é evangelismo. Casamento não vai nos transformar.
ele só vai potencializar 10 vezes mais do que já somos. Ninguém pode esperar ser salvo dentro de um relacionamento. É peso para o relacionamento. Quem salva é Jesus. Casamento deve potencializar a escolha que o indivíduo tem sozinho com Deus. Casamento santifica, mas casamento não salva. Casamento aperfeiçoa, mas casamento não faz a gente tomar decisões. Ou uma parte é incrédula. Aí tudo bem. Eu estou num casamento onde a outra parte não é de Deus. Aí eu posso dizer, como Paulo diz em 1 Coríntios 7, que a permanência de um crente num casamento com um incrédulo pode, não afirma, poderá santificá-lo. Agora, dois crentes que você olha dentro de um casamento, tendo conduta de ímpio, dizendo, ele vai mudar, ele só me bate no namoro, mas acho que no casamento... Gente, Charles Spurgeon, um grande pastor do passado, diz, quem aprende a pecar não muda na velhice. Os sinais do divórcio já estão no namoro. Ele só trai no noivado. Ele só trai porque eu não dei para ele na intimidade o que ele quis. Aí ele foi buscar fora. Não, irmão. Não, pecado é questão de caráter e escolha. Tem essa não. Eu detesto infantilização de pecado. O diabo é sujo, quer destruir meu casamento. Minha energia, é igual brigar por causa de amante, brigar com amante. Meu Deus. Se isso já aconteceu com você, peça perdão a Deus, sabe? Meu Deus! Como deveria ser um crente reagindo a um adultério? Olha, você vai medir a capacidade de perdoar e permanecer. Para mim, como pastor, é o primeiro ponto. Só você vai decidir e mensurar se você é capaz de perdoar e permanecer. Isso não quer dizer que você não perdoou. Isso quer dizer que a infidelidade do outro leva você a um lugar de rever seus votos. Porque antes de te obrigarem ao perdão, precisam obrigar o infiel à sua fidelidade. Se eu sou obrigado ao perdão, você não era obrigado a ser fiel? Se você quebrou sua obrigação de ser fiel, eu vou rever a minha capacidade de perdoar e permanecer. Então você não me perdoou, quer acabar o relacionamento? Não, você está perdoado, querido. Você só perdeu o privilégio de ter uma mulher como eu ao seu lado. Eu, pastor Anderson, não perdoaria minha esposa para permanecer. E ela também não me perdoaria para permanecer. Qual é a nossa tese, pastor Anderson? Aqui não é uma doutrina, é o entendimento dos Silvas, ok? Ela me deu tudo. Não tem nada que ela fechou na vida dela para mim. Eu dei tudo a ela. Eu a amo mais do que eu amo a minha mãe. Eu a amo mais do que eu amo meus 4 filhos. Não há nada em mim que não seja dessa mulher. Se ela me traísse, o que eu tenho guardado para oferecer para o arrependimento dela? Eu só vou chegar e dizer para ela, querida, você perdeu a oportunidade de estar com o melhor homem que você vai conhecer durante toda a sua vida. Tchau. Porque o povo de Deus não deveria botar régua no perdão. O povo de Deus deveria botar régua na exclusividade. Na excelência do relacionamento. Aí quer culpar o diabo. E o diabo não transou com ninguém. O diabo é sujo, é o diabo. O que eu fiz dessa vez? Ir na porta do trabalho, diamante, bicho, para bater na mulher. Não faz diferença, porque assim, quem está casado contigo não é amante. É o cara que quebrou a aliança. Ou assim,
Roubaram meu marido. Imagina, ladra. Marido. Aí, ô marido. Socorro, Francisca. Estão me sequestrando. Sequestro sexual. Seu marido tomou uma decisão moral. Pare de infantilizar responsabilidades. Um verdadeiro arrependimento só vem com um verdadeiro reconhecimento. Fui eu. Pequei contra Deus, pequei contra ti. Agora, terceirizar, espiritualizar o que é moral, não estamos diante de um verdadeiro arrependimento. Porque a gente está infantilizando espiritualmente como se o outro não tivesse autonomia de escolha. O Satanás é crente a pessoa ainda, sabe? E o Espírito Santo não divide morada com demônios. Você sabe disso, né? Que um crente é oprimido por demônios, mas ele não pode ser habitado, porque o Espírito Santo já habita nele. Amém? Glória a Deus. Se eu falar que é o Satanás que está destruindo a família evangélica, eu tenho que reconhecer que o Espírito Santo foi expulso do corpo do crente pelo demônio. Aí o demônio entrou. Aí o Teobaldo foi transar lá com a Cremilda. E a irmã Francisca vem para a igreja para a gente pastorar. O diabo é sujo, pastor, vamos fazer uma oração forte, porque o Teobaldo foi transar com a Cremilda. Aí o pastor Anderson, em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, expulso agora em nome de Jesus. Aí o Teobaldo, meu Deus, onde eu estou? Quem é você? Cadê minha esposa Francisca? Francisca, salva-me! Faz sentido? Mas é assim que a maioria dos evangélicos estão conduzindo sua responsabilidade moral na hora de arrepender-se. Ninguém lembrou no Satanás na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver, todo mundo racional. Na hora do arrependimento, Satanás. Mas na hora do vamos ver, ninguém chorou. Ninguém chorou. Ninguém responsabilizou ninguém. E para a gente amadurecer, os pingos precisam estar nos is. Mas vamos voltar para cá para eu não perder a mão, né? Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que os rubis. Verso 11. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Que eu falei no início da pregação. O coração do teu marido confia em ti? É esse o cenário que o casal está construindo de mutualidade, de comunhão, de amizade, de pertencimento? Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da vida. Por isso que eu disse, não tem como inspirar e hostilizar ao mesmo tempo. Ou hostiliza ou inspira. Verso 13. Prova que a mulher não é só doméstica. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios das mãos. Como navio mercante traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para as suas servas. Todos esses versos aqui estão falando de uma mulher visionária, empreendedora e doméstica, porém a domesticidade dela é ampla. Diz que ela tem funcionárias. Mas olha o que ela entendeu. Ela é empreendedora, ela é negociadora, de longe ela traz lã e linho, ela é como um navio mercante, negociador, acorda cedo, monta a sua mesa aos seus e depois senta com as suas funcionárias. O que eu entendo com isso? Mesa é altar onde mulher santifica marido e filhos.
E uma mulher de Deus entende que essa função não pode ser terceirizada, mesmo que ela tenha como terceirizar. Ela poderia chamar as servas para fazer isso, mas ela entende o seguinte: o dia todo eu também vou ficar fora. Esse momento é o momento que eu tenho de agregar os meus. Porque o homem não vai fazer isso. O homem vai preferir pegar a comida e ir para o sofá. Mas a mulher piedosa entende que a mesa é lugar de santificação. É uma das coisas que Jesus mais gostava. O que era, irmão? Comer. É o momento que os corações se igualam. Então esse texto mostra que a mulher não é essa mulher. Eu existo para cozinhar e passar. Não, ela é empreendedora e doméstica, não como escrava, mas por missão santificadora. Verso 16. Vai examinar um terreno e o compra. Função de homem. Se a gente for olhar hoje. Está na Bíblia. Ela examina um terreno e compra o terreno. Boa notícia, né? Com o que ganha, planta uma vinha. O que isso pode sinalizar? Ela tem a fonte de renda primária, mas sua expertise faz com que ela exerça ou pratique múltiplos investimentos. O que é plantar uma vinha? É pegar o dinheiro de um lugar, multiplicar ele em várias outras frentes de trabalho. Está tudo na Bíblia. Por isso que eu estou dizendo que reduzir mulher virtuosa à mulher do rosa é um crime. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Verso 17. Verso 18. Certifica-se que seus negócios sejam lucrativos. E sua lâmpada permanece acesa à noite. Isso fala de interesse sexual. Suas mãos operam o tear, seus dedos manejam a roca, estende a mão para ajudar os pobres, ainda é missionária, abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, porque todos de sua família já estão com roupas quentes. Ou seja, é uma mulher visionária que se antecede ao problema. O frio vai chegar, eu não vou tomar providências quando ele chegar, eu já tomei providências. Verso 22. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho, com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Nosso mundo vai ficar em crise. Ela ri, porque ela já tem uma agenda antecipada. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos levantam e a chamam de abençoada. Seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, recompensam-na por tudo o que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. E aqui a gente encerra, que as suas obras a elogiem publicamente. Uma mulher de Deus tem que ir para um lugar de protagonismo e de identidade que o que você faz chega antes de você. O texto diz que a fama do marido é por causa da esposa, porque a sociedade diz, se ela é assim, quem é o homem dessa mulher? Se ela é livre e forte para protagonizar, porque assim, mulheres fracas, homens mais fracos ainda. Todo homem fraco, ele quer Amélia, já percebeu?
E toda mulher empoderada, feminista, quer um homem fraco para ovular do lado dele. Toda mulher máscula demais tem um homem banana. Toda mulher, para frente, tem um cara fraco. Porque para ela se sentir liderando, ele tem que estar apagado. O contrário também. Um cara, tem uma mulher apagada. Todo machão tem uma Amélia, silenciada, escrava doméstica. E toda feminista tem um bananão. E não deveria ser assim. Homens fortes ao lado de mulheres fortes. Mulheres fortes ao lado de homens fortes. Porque o que um homem forte verdadeiramente quer? Que a esposa protagonize. O que uma mulher verdadeiramente forte quer? Que o seu marido protagonize. E os dois vão juntos. Somos um time. Porque nessa somos um time, e essa mulher de Provérbios 31, ela é criativa e empreendedora, a gente não teria a síndrome financeira do provedor engessado. O que eu quero dizer com isso? Se eu engessar que o homem é radicalmente o provedor, ele é o provedor, amém? Mas ele não é radicalmente o provedor. Entenda o que eu vou dizer. Se o homem for radicalmente o provedor e a mulher for radicalmente uma doméstica, se o marido ficar inválido, a família vai passar fome? O que você sabe fazer, varoa? Nada. Complicou, né? A função doméstica é feminina. Então um homem não cuida de si sem uma mulher? Mora num lixo, cara solteiro, mora num lixo. Isso leva a distorções dentro do lar. Então o marido não auxilia. Por exemplo, essa conversa eu já tive com a Keila. Olha, a provisão é do homem, se ele puder trazer toda a provisão. A mulher empreendedora deveria ser livre se o marido é o provedor. As finanças dela não complementam a finança do lar. É uma finança livre ou é uma finança complementar se a finança do marido falhar. Mas a missão é dele. Ok? Assim como um homem maduro auxilia no lar. Mas não é a missão dele. É o auxílio dele. A mulher auxilia se o marido precisa nas finanças e o marido auxilia se a mulher precisa no lar. Aí um belo dia ela veio falar para mim. Eu falei, cara, é essa porque tá chateada? Você não me ajudou hoje. Sei o quê, bababá, você não fez nada aqui. Aí eu levei aquela tese dizendo, olha só, a própria mulher evangélica pode ter horas que ela é picada pelo vírus, sabe? Aí eu falei, meu bem, vem cá, olha só. Eu falei bem assim, não é arrogância minha. Do que você está reclamando, 99 mulheres evangélicas não podem reclamar do parceiro que eu sou. Então, deixa eu, mais uma vez, tentar nos equilibrar. O que eu faço no lar é um complemento. Cheguei agora. Você ficou, está cansado? Eu também cheguei, estou cansado. Se você está dizendo que é minha obrigação lavar essa pilha de louça, as finanças do mês, nossa despesa deu 12 mil. Cadê os seus 6? Aí ela fez a cara desse tamanho e saiu. Eu falei, não, volta aqui. Olha a Evinha aí, ó. Ó a Eva aí, ó. Ó a Eva querendo nadar. Então, tipo assim, ó, entendemos. Igual, por exemplo, hoje, ela tem uma empresa de casamento. Hoje eu precisei de um dinheiro dela. Mandei um zap, precisando de tanto. Semana que vem eu te devolvo. Ela foi lá e dá o Pix. É isso, a parceria. Nessa, sem Jesus, a gente fica na crise do quê? A mulher é do lar, o homem é provedor. Aí o cara consegue, se ele for trabalhar, 5 mil, 3 mil. Se a mulher for, talvez uma formação melhor que a dele, ela pode ganhar 7, 10. Mas nessa crise do pecado de Adão e Eva, a mulher não consegue ganhar mais e ser uma mulher bíblica, e o cara não consegue ganhar menos e ser um homem bíblico. Vão se matar. Jezabel vai dominar ela, sabe? E a crise diminutiva vai dominar ele.
Mas se os dois entenderam radicalmente o evangelho, ele ganha 5, ela ganha 7. A família ganha 12. E todos conseguiriam se comportar de maneira bíblica, sem ninguém ofender ninguém. Porque, por exemplo, se uma mulher trabalha, ela é médica, ganha 15, 20 mil por mês, e o marido for chamado para ser pastor, ele deixou de ser homem? E agora, José, como a gente resolve essa conta? Que o pastor vai depender do quê? De milagre. Se não dizimarem e ofertarem, não tem milagre que resolva o salário do pastor. Amém? E agora? O pastor não é homem? O pastor não é provedor? Ele não vai ter o respeito da mulher, porque a mulher tem um trabalho secular e ele tem um trabalho espiritual? Então, percebe que o problema só pode ser resolvido se Deus está na equação, irmãos. Não é a cultura, não é o mundo, não é a ideologia que vai nos trazer soluções. É a palavra de Deus. É a redenção que há em Cristo Jesus. É o que Deus tem e quer para cada um de nós. Cada um reconhecendo o seu lugar, reconhecendo o seu papel, deixando os filhos, as crianças assistirem isso, crescerem com esse exemplo. Que o maior presente que um filho tem de sua mãe e de seu pai é a maneira com a qual seu pai e sua mãe são tratadas. É o maior legado. Então não tem como vocês, mulheres, olharem com rancor para o legado masculino, achando que já está tudo bem com vocês. Não, vocês também estão destituídas da glória de Deus e tem uma lista enorme de responsabilidades. Inclusive ser parceira de Deus nessa redenção dos homens. 1 Pedro, lá, capítulo 3, dizendo que um homem sem Deus pode ser salvo sem palavra alguma, só no silêncio da mulher. Olha que poder excelente Deus deu à mulher. O cara pode ser ganho com a mulher calada. Porque Deus deu à mulher uma sabedoria que não deu ao homem. Deu ao homem estrutura, mas deu à mulher o que? A ciência, a sabedoria. E Provérbios comprova isso dizendo que a mulher sábia edifica o lar. Então quem edifica não é o homem. O homem lança fundamentos, mas quem constrói é a mulher. Como eu disse, minha esposa, 5 segundos, me desestabiliza. 5 segundos. Igual com os meus filhos, eu gosto de ir no quê? Na ciência, não reajo na hora, raramente eu vou reagir a ele. Mas ela, até porque a mulher fica mais tempo com as crianças, então o desequilíbrio dela é maior que o dos homens, isso aí eu preciso apaziguar, mas igual ontem, teve uma situação lá em casa. Aí o mais velho irrita o menor, e o menor irrita o menor, sabe? Aí o menor bate no outro e o outro bate no outro. E aquele... Família de pastor também tem isso, irmão. Não é um monte de anjinho, não. Um monte de pecadorzinho. E do tipo assim, eu prefiro o tempo, apaziguar a ira, você sentar, tomar um café e botar os pingos nos is. Mas só a maneira que ela coloca já destabiliza. Porque, por exemplo, eu puxo o meu cinto uma vez por ano. E eu não gosto de puxar. Mas se eu puxar, meu Deus, você vai correr de medo. Então, assim, não desperta o que há de pior em mim. Eu não gosto de ter que administrar esse arrependimento, sabe? Agir com ira. Mesmo que você de longe, se me segue, acha que eu sou um cara nervoso, sou nada. Sou eu sempre falo, eu sou a manteiga derretida no seu cuscuz quentinho. Sabe? Gosto de dialogar, assim, eu sou valente com hipócritas. Sabe? Mexeu com a igreja do Senhor, eu vou para cima, pau no gato, sem dó. Mas nas relações, eu gosto de quê? Vamos conversar. Aí vem, nossa, e já, sabe? Já vontade de pegar o cinto e ir para cima dos meninos, que do tipo assim, meus próprios meninos, meu Deus, quando eu pego um cinto que eu estou ouvindo, eles, meu Deus, Senhor,
Um deles, um deles um dia assim, ó. Pai, pai. Foi na natação. Deixa eu terminar com esse testemunho. Aí eu tô lá. Hoje mesmo, ó, eu viajei. O gato não está em casa, os ratos fazem a festa, né? O professor de natação tirou ele da piscina. O 03 lá. Aí eu tô lá um dia e ele desobedecendo o professor. Aí ele sai da piscina, pega o óculos e joga dentro da piscina e sai. Meu amigo, eu só levanto de onde eu tô, vou pelo canto. Aí quando eu chego lá, professora sem graça. Aí eu falei, cadê o óculos de natação dele? Ah, eu peguei, tá aqui. Aí eu peguei e joguei na piscina. Peguei ele pela orelha e falei, pega lá. Pegou, voltou pela escadinha, eu falei, pede perdão agora para a professora. Peguei a minha havaiana, com câmera e tudo, tô nem aí para a lei da palmada, dei logo uma chinelada na perna dele, para a professora entender o seguinte, tem ordem. Ele não está assim porque ele não tem doutrina. Ele está assim porque ele é filho de Adão e Eva. E eu falei, ó, em casa a gente conversa. Aí foi calado dentro de casa. Chegou em casa, eu falei, pro quarto agora. Sem videogame, sem tal, não sei o quê. Falei, senta aqui. 5 minutos de castigo aí, eu volto daqui a pouco. Aí eu esqueci o menino lá. 15 aquele falou, tu esqueceu o menino lá no castigo, 15 minutos. Aí eu cheguei lá, peguei meu cinto. Aí desci, olho no olho, igual o Super Nani ensina, sabe? Ó, pá. Lembra o que eu disse? Lembro. Lembra da regra? Lembro. Você fez o que na piscina? Fiz isso. Então, tu vai levar 10 lapadas em cada mão para frente. Porque uma coisa que eu também aprendi, não bate no bumbum, zona erógena, sabe? Não humilha, não bate com ira, disciplina. Conversa, depois repreensão física. Aí ele já, meu Deus, 3 lapadas em cada mão do meu pai, porque é uma vez no ano, mas é a vez que fica aquele trauma, sabe? E esse 03, você tem que ver, ele é o drama. Ele é o drama. Assim, eu falei, menino, se tu falar isso do jeito que ele fala, se ele sentar com você dizendo, meu pai me bate 3 vezes por dia. Eu falei, menino, eu vou preso, menino, se tu falar um negócio desse. Aí eu peguei e falei, mão pra frente. Aí ele ajoelhou. Pai, tenha misericórdia de mim. Me dê mais uma chance. Aí eu falei, o que você falou? Tem misericórdia de mim. Aí eu falei, coisa de crente. Aí eu falei bem assim, amém. Deus faz isso com seu pai todos os dias. Arrependimento de crente, linguagem de crente, postura de crente. Coloquei a doutrina mais uma vez. E do tipo assim, ó, mais 5 minutos de castigo sem o videogame e não vai levar a correção, não vai levar a disciplina. E se isso, às vezes, não tiver com um casal, sabe? Um interrompe a autoridade que o outro tem nisso aí. Por isso a amizade. Por isso o encontro da visão que os dois precisam ter. Tanto para o matrimônio, quanto para a criação dos filhos. Porque os nossos filhos, mesmo sendo filhos de pastores, são reféns do que Provérbios diz como qualquer outro. A estutícia está ligada ao coração da criança. Eu gosto de outro versículo que diz, olha, mãe, está lá em Provérbios, né? Uma surra não matará o seu filho, mas livrará a alma dele do inferno. Hoje em dia, né, é politicamente incorreto repreender criança, né? Mas eu acho que todo mundo aqui adulto sabe que o que nos salvou hoje, o que a gente é grato, é a varinha da mãe e da avó, né? A época que a havaiana era voadora. Você é desse tempo? Você era mal criado com mãe e vó, saía correndo e a havaiana vinha atrás de você, assim, ó. É? Ninguém morreu.
Porque a psicologia moderna está contando que a criança não é pecadora, irmão. Mas a Bíblia diz que a criança também é pecadora. Se um casal não estiver bem, os filhos não vão estar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria fazer uma foto com vocês. Se vocês deixassem vir aqui para frente depois que a gente orar. Tem a fotógrafa aí, né? É melhor as meninas subirem ou melhor de cima para baixo? De cima para baixo? Cadê a fotógrafa? Amém, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua igreja. Antes de tudo, abençoamos essa casa de oração, seus pastores, sua liderança, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo que foi compartilhado, te agradecemos pela verdade da tua palavra, santificadora, que nos confronta, que nos restaura, que nos transforma. Eu oro e abençoo cada lar aqui representado, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida saia daqui não da mesma maneira que entrou, mas que a tua palavra tenha agregado coisas ao nosso coração que precisam ser revistas, que precisam ser transformadas em nome de Jesus. Abençoamos todas as situações familiares aqui representadas e eu peço que a bênção do Senhor entre com providência, com restauração, com salvação, com transformação, com arrependimento em nome de Jesus e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja engrandecido e louvado. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.